Fala pessoal, Thiago Fescher aqui, mais um Sim Pode Ouvir especialíssimo, porque hoje estamos com prata da casa, hoje estamos com Fábio Oliveira, embaixadora do Unisincor, nomeada esse ano, responsável aí pela divulgação do Unisincor, que é o braço de conhecimento do Sincor, que é a unidade de gestão de treinamentos e capacitação do Sincor em forma itinerante no estado de São Paulo inteiro. Então, se você não viu a Fábio ainda na sua região, você vai ver ela. Fábio, muito obrigada por aceitar esse convite. Conheço você de longa data, sou um fã incondicional. Obrigado, bom dia, porque estamos gravando de dia. Obrigada, Thiago. Eu que agradeço a oportunidade de estar aqui compartilhando esse meu olhar para o seguro, né? Que a gente já se conhece faz tempo, a gente nasceu aí no seguro, né? Sucessores, e é bom a gente poder compartilhar com o mercado e com as pessoas, né, a nossa vivência, que eu acho que no final é sobre o que a gente viveu. Né? E você viveu bastante dentro da corretora. Vivi. Comecei arquivando. Arquivando? Eu comecei limpando mesa. Eu comecei começando, né? Mas ó, pra gente começar, conta quem que é a Fábia. Bom, essa pergunta eu sempre fico me questionando, é difícil, né? Eu acho que antes de qualquer coisa, eu sou uma mulher, costumo falar que eu sou amiga de Jesus, que eu amo. Sou mãe do Remy e da Valentina e estou sócia, né? Trabalho com seguro, estou corretora há 31 anos e sócia com meu irmão encabeçando aí a segunda geração há 22. E hoje eu falo que eu sou uma apaixonada, assim, por pessoas. Eu gosto de comportamento, então ter um olhar de cuidado, eu entendi, assim, que o meu papel é cuidar de pessoas, tanto na hora de comprar um seguro, quanto na hora de entregar. E eu acho que esse é o nosso lugar enquanto corretor. Você chegou a trabalhar em algum lugar antes da corretora? Não, eu entrei com 17, depois eu fiquei 3 anos fora, trabalhando numa multinacional, mas era... Sério? De que área? Agrícola. Agrícola. E depois eu me formei em marketing e voltei intencionando estruturar, né? Sim. Aí eu assumi isso antes de, 1900 e pouco, 90 e pouco. E assumi depois com meu irmão em 2002, o novo tempo da Bartira que começou. Com a nova Bartira, que hoje a gente fez aí o reposicionamento, a NB Seguros. 2002 você assumiu, foi quando teve a divisão, né? Teve a divisão. Bartira, e aí você foi para a nova Bartira, né? Foi isso, eu entendi. Mas, até porque vocês são nossos vizinhos lá, né? Então, em 2002 você começou a nova Bartira, vamos dizer assim, né? Isso. E qual foi o teu maior susto ali? Qual foi a maior dificuldade, o teu maior desafio na hora que você se viu, tô com uma corretora, vou tocar? Lidar com pessoas. Pessoas, para mim, assim, foi o grande desafio. Porque eu sempre tive um corte sinistro, um olhar, assim, sobre a estrutura do seguro, né? Porque o seguro, independente do ramo, ele tem uma estrutura. Sim. Então, eu sempre tive uma cabeça de indenização, de sinistro. E o meu irmão sempre encabeçou a área comercial. E a gestão sempre ficou sob minha responsabilidade. Então, lidar com pessoas foi um desafio. Mas eu construí uma história bem gratificante, assim. Hoje eu vivo um momento positivo. Fui aprendendo bastante com os erros cometidos aí na jornada, mas... Quantos funcionários tem hoje lá? Hoje a gente tá com 15. É muita gente, hein? É muita gente. É muita gente. É muita gente, é muito desafiador. O perfil comportamental mudou demais, né? Antigamente as pessoas ficavam 20 anos, 30 anos, 15 anos nas empresas, hoje não tem mais isso. Então essas pessoas mais antigas, elas saíram e aí você vai reciclando e a gente tem que profissionalizar, porque a gente vem de uma empresa familiar, sim, né? Que tem um contexto sem processo, pelo menos a minha tinha, sim, sem clareza de papéis. Sim. E aí foi um processo, assim, que a gente foi desenvolvendo, que eu fui desenvolvendo e hoje eu consigo estar trabalhando com clareza a cultura organizacional. Dá mais segurança para você trabalhar. Dá mais tranquilidade. Dá porque é muita exposição, né, Thiago? Se a gente para e pensa no nosso negócio,
a responsabilidade civil que a gente tem? Não, é absurda. É grande, né? Se a gente parar e pensar, você fala, ai, meu Deus. Você tem o RCP? Tem. Fez aqui pelo Sincor? Esse ano eu tinha pelo Sincor, Tá. Esse ano eu fechei por uma outra seguradora. Tá. Mas qual a cobertura dele? Eu tenho... 500 mil? Não, eu tenho... você perguntou de valor de cobertura? É, valor de a importância segurada. Eu tenho 700 mil. 700 mil. Você tem Não risco paga acima nada. de 700? Um monte. Um monte. É uma loucura, né? É muita responsabilidade. Mas o que você falou, eu ouço de muito corretor. Que a grande... Eu ouço duas dificuldades grandes dos corretores. Tempo e pessoas. E eu acho que o tempo... Eu estava até conversando com a Mari com a Mari do Bradesco, antes da gente conversar, eu gravei com ela. E eu estava conversando com ela o seguinte, que hoje os corretores são muito demandados. Eu, quando entrei na corretora, eu trabalhava com malote. O malote, você mandava o seguro para a seguradora, você sabe disso. Demorava 7 dias para você ter o retorno se foi aceito ou não. Hoje é na hora. E o cliente te pressiona para saber se está aceito, se não está aceito. Você faz um orçamento, tem lá uma demanda imediata de desconto, de ajuste. Então, tudo isso pressiona o corretor, né? Mas eu vejo, e é por isso que você é um ótimo ativo para o Unisincor, né? Eu vejo que você consegue equilibrar isso na sua corretora, Fábio. E eu vejo no rosto das meninas. Eu acompanho a Nova Bartira no Instagram. Então eu vejo quando você posta alguma coisa e tal. Como que equilibra isso? Qual foi o caminho? Aliás, como é difícil, porque da corretora tem Mas qual foi o caminho para você chegar nisso? Autoconhecimento. Seu? Meu. Entendi. Começou comigo. Então acho que o processo todo do nosso negócio, no lugar que a gente está hoje, começou com autoconhecimento a partir do momento que eu comecei a entender, a reconhecer as minhas limitações, os caminhos. Primeiro eu entendi o que eu precisava melhorar. Como que eu comecei, né? Com pesquisa e com perda, às vezes, de funcionário. Que às vezes você perde o funcionário e aquilo me trazia uma reflexão, que eu sempre fui muito de trazer para mim e falar o que aconteceu, né? Por quê, tal, não sei o quê. E eu fui, a partir disso, entendendo os caminhos que eu ia ter que passar. Só que esses caminhos é como espiral, né, da consciência. A gente vai, parece que a gente está fazendo o mesmo caminho, mas cada vez a gente está ficando mais consciente. Entendi. E aí vai evoluindo, que fica esse formato assim, meio de árvore de Natal, sabe? Até que você chega aqui em cima e já consegue entender melhor o contexto de relações interpessoais. Porque uma empresa é isso. E quando a gente fala de cuidado, de como que eu cuido do meu cliente entregando um contrato adequado, se eu tenho pessoas despreparadas tecnicamente ou desmotivadas. Né? A gente sabe que a motivação ela é individual, mas não é todo mundo que tem recurso próprio de entender o que eu gosto de fazer. De fato, eu estou feliz aqui nessa rotina, porque no final, o dia a dia é feito disso. Né? Porque gostar de seguro, entender de qualquer outro segmento, é mais fácil, porque essa parte de produto pode ser complexa, mas ela eu acho que é um caminho mais tranquilo de você desenvolver. Agora, o comportamento é muito mais profundo. São camadas... A técnica é mais difícil do que o comportamento. O comportamento é o contrário. O comportamento, no meu entendimento, é mais difícil do que a técnica. E aí eu comecei a buscar esses caminhos de como eu resolver as minhas questões de infância, da história da minha vida, porque muitas vezes a gente reverbera isso no nosso time, sem saber. A gente se fecha, porque o novo causa um medo, então um estranhamento. E aí eu fui me abrindo para o novo e fui estabelecendo essa jornada, buscando apoio, buscando mentoria, estudando, lendo, prototipando, vendo, né? E aí,
Enfim, Thiago, e aí é um caminho, cara. Para mim, assim, o caminho do autoconhecimento foi aonde me fez reposicionar a ANB enquanto marca. Tá. Né? Você acabou de fazer um reposicionamento forte, né? Acabei de fazer entendendo o valor mesmo, querendo levar para o cliente. Não é só sobre vender, é sobre o que a gente faz, porque o papel do corretor, ele é muito intenso, né? A gente não para, porque como é que você não atende uma pessoa que está numa situação emergencial? Uhum. Né? Por isso que eu falo que despertar o olhar consciente do seguro é nosso papel. Eu acho que essa oportunidade, ela traz isso. O que é o olhar consciente do seguro? Comunicar para os nossos clientes, para as crianças, a importância de você ter um respaldo. Porque o seguro é um porto seguro. É que ninguém olha assim. Mas quando a gente volta na história, aonde isso há 2.000 anos, 2.500 anos antes de Cristo, estava lá, alguém percebeu que todos precisariam estar unidos para que aquele grupo permanecesse vivo. Porque se todo mundo olha só para si, uma hora isso acaba. Porque você começa a acumular, ou você começa a ter sorte, né? Porque a gente tem uma relação de risco, de sorte. Não vai acontecer comigo, Deus me protege, não sei o que lá, não é? Tipo, não vou fazer seguro. Quase um otimismo. E aí você fala, mas tudo bem, né? Não é sobre sorte. Mas se você não tem uma vivência, se você não sente aquilo fica muito distante, aquela dor não te pega. Tá. E aí você não se protege. Então, lá atrás, eles conseguiram perceber. E se a gente começa a contar essa história, valoriza a nossa ancestralidade enquanto segurador, enquanto corretor, enquanto indústria de seguro. Tá. Então, eu acho que a ancestralidade do seguro, ela gera um despertar. Isso a gente precisa começar a fazer, né? Eu acho que o digital, ele traz essa oportunidade da gente começar a falar o olhar que a gente tem sobre o que a gente vive. Porque muitas vezes o segurador, ele tem uma percepção, as entidades têm uma outra percepção, mas quem está na ponta é a gente, entende? A gente lida com as pessoas. Então, se eu escuto o meu cliente, eu consigo traduzir isso pro resto, tá. Para a sociedade. Como você sensibiliza o teu cliente para o risco? Como que você faz ele se abrir os olhos para o risco que ele está correndo? Você acha que às vezes um cliente não percebe por uma ingenuidade ou por algum motivo não percebe o risco que ele está correndo? Thiago, sabe que nessa minha jornada eu entendi que o seguro, ele está no território do antidesejo. Tá. Então, quando você fala de consumo, de emoção, quem quer falar sobre morte? Uhum. Ninguém. Entendeu? Eu conheço várias pessoas que não falam sobre esse tema com os filhos. E isso é uma questão cultural, isso é nossa cultura, né? Então, me perdi. Tem problema. Eu estava falando A gente está falando da sensibilização do cliente ao risco. Então, quando a gente... O que eu faço? Eu entendi que não tem seguradora ruim e não tem produto ruim. O que a gente tem que ter é o que aquele segurado está precisando. Tá. E é claro que a gente, enquanto prestador de serviço, vai ter um alinhamento de valor com que aquele fornecedor, que aquela seguradora vai entregar. Então, assim, eu, enquanto meu negócio, minha marca, eu sei a experiência que eu quero entregar. Então, já tem seguradora que eu não vou conseguir viabilizar aquela venda. Mas o importante pro cliente é ele perceber, sempre contando história, sabe? Então, assim, você viaja, você tem filho, então você tem que conversar. Uhum. Quando a gente fala de pessoa, de gente, e as pessoas gostam de ser cuidadas, gostam de ser percebidas. Sim. Todo mundo, eu gosto, você gosta, entende? Quando eu entro numa loja e a pessoa conversa comigo, eu gosto. E aí eu entendo que tem
cliente que é mais aberto, outro mais fechado. Mas no final, todos têm a mesma dor. Porque enquanto pessoa, nós demandamos as mesmas emoções. Então, quando a gente fala de emoção que vem do emocional, como que a gente sensibiliza? Levando esse cliente a se ver naquela linguagem. Porque se o risco é percebido quando a perda é sentida, ele só vai perceber a importância do contrato se ele se vê naquela situação. Uhum. Então, o papel do corretor ou do mercado mesmo, a gente enquanto educador, porque eu me vejo como uma educadora. Porque eu que levo para o meu cliente e para a minha equipe, por isso que é bem desafiador, levar essa mentalidade de olhar para o risco do cliente, a gente entender o que ele precisa, levar para ele como essa tradução num contrato de seguro, que tem uma série de exclusão, né? Por uma seguradora que não conhece o cliente. Exatamente. E aí, por isso que a gente tem essa triangulação. Então, eu aprendi com o meu pai que esse tripé tem que ser saudável. Não dá para ser bom só para o cliente, ou só para mim, ou só para o segurador. Não tem como, isso tem que ser saudável. Então, quando a gente volta lá, na comunidade. Então, nós somos uma comunidade. Então, quando eu fraudo um contrato, eu estou prejudicando o outro, que é igual você falou, não é o segurador que paga. Claro, nós arrecadamos, nós somos, né, a gente que paga o prêmio do seguro. Mas, então isso é comportamento. E se a gente começa a levar isso, e o mercado segurador que você trouxe de início, né, tem que ter um resultado financeiro, evidente, né, é isso, essa é a regra, esse é o jogo, tá tudo bem. Mas também, aí o mercado tem que olhar para esse movimento, que hoje ainda não existe, mas quando você começa a movimentar o contexto, entende, Thiago? Eu acho que assim, em vez de ficar falando que seguro é importante, ou que prêmio é isso, papapá, porque a gente criar ações que manipulem contextos. Tá. E isso é uma arquitetura de aprendizagem, é uma forma de você mudar hábitos sem ficar aquela coisa maçante, entende? Tipo, sim. Dieta, exercício, não sei o que lá. Hoje o seguro, na minha visão, ele é extremamente complexo. Porque eu já fui da opinião de que, tipo assim, você tem que ler as condições gerais, você tem que entender. Hoje eu mudei de opinião. Eu acho que as condições gerais são um absurdo. Aquilo não é feito para contratar. Eu não posso ser técnico daquele jeito, eu não posso ser tão específico daquele jeito se eu quero popularizar o seguro. Se o seguro é para uma massa técnica, se eu vou vender um seguro para um cara que é um técnico de seguro, legal. Agora, se eu estou falando de um seguro que vai proteger a sociedade, se eu estou falando de um seguro que precisa ser contratado sem que o cliente tenha que ler, tem condição geral de responsabilidade civil que tem 900 páginas. Tem um monte de cobertura. Fora o ato gerador, né? Que nunca dá para saber. Exatamente. Você tem que ficar toda hora... Então assim, eu acho que a gente tem que passar por uma fase de simplificação de produto, que é uma outra questão, que é um outro patamar, né? Mas o que você falou me chama muito a atenção, da sensibilização do risco, de como levar para o cliente esse risco para que ele busque a solução, né? Que ele encontre, né? Que ele encontre a solução e através de um corretor, né? Hoje o nosso formato de trabalho é através de corretagem, que deu muito certo aqui no Brasil, porque a gente tem essa dinâmica do seguro, da regra do seguro um pouco mais complexa, né? Você acha, o que você acha? Eu queria te provocar de um lado que eu sei que você é muito assim atenta. Por que você acha que hoje no Brasil quem mais precisa de seguro não tem? Quando você me faz essa pergunta, eu só me vem assim seguro de vida, sabia? Sim. E aí as pessoas mais simples, né? Porque quando a gente fala disso, a gente vai para o Estado. E qual a proteção que elas têm? Qual o básico, né, de dignidade como saneamento básico?
eu não quero entrar aqui nesse lugar político, mas eu acho que quando a gente fala de sociedade, a gente tem esses contextos, né? E quando a gente fala de acessibilidade, a gente precisa olhar para esses lugares. Então, assim, não dá para ignorar a renda, né, das famílias, como que ela inclui isso lá. Então, eu vejo que o plano de desenvolvimento do mercado segurador que eles estão batendo na indústria está pegando isso para desenvolver, para crescer. Então, é importante. Eu acho que é um momento muito favorável, que a gente vai conseguir estabelecer produtos mais simplificados, mas que indenizem, né? Porque, às vezes, o risco é essa caneca. Tem a alça. Por exemplo, eu só consigo segurar a caneca com a alça. Se eu indenizar uma caneca sem alça, não tem sentido, né? E tem uns produtos assim, sim. Que você vende, o cliente compra e não entrega, né? Sei lá, entrega só um pedaço, entrega só um lado da caneca. Você fala, vou pôr água, não tem fundo? Então vem com a alça, vem a lateral, não tem o fundo. Aí você fala, como é que eu vou segurar a água? Ah, fica com a mão. Aí você ineficaz, fala, né? Um produto nulo. Então eu acho que a intenção do mercado de popularizar e deixar mais acessível é também ir construindo, sabe, viabilizando essa aderência dessa população a um custo. Existem países há muitos anos, sei lá, eu fui na InsurTech faz tempo, antes do Covid. E aí tinha uma corretora na China, uma empresa que vendia bilhetinhos de seguro nas estações lá de trem, sei lá. Vida? Isso é muito louco. Então, assim, o cara compra um bilhetinho de 10 mil, 5 mil, sei lá, o cara vai... Então, é uma política, é uma estratégia de mercado. Agora, isso aqui no Brasil funciona? Então, eu vejo que a seguradora, mesmo que ela crie esse produto, Thiago, a educação, ela é fundamental. Porque se a gente não desperta nessas famílias a importância de ter um seguro de vida, e muitas vezes é mais barato do que um funeral, que normalmente eles contratam, então a gente tem que levar isso para eles. É um dado, é uma informação importante, que isso muda a decisão de compra. Entende? Porque quando a gente não se coloca enquanto profissional de seguro, ou a própria indústria, as próprias entidades não fazem essa comunicação, como que o consumidor ele vai saber? Ele não sabe. Entende? A gente não sabe, porque não tem educação financeira. É o primeiro pilar, né, a ser construído. Uma vez uma pessoa de mercado falou assim para mim, a gente estava discutindo naquela época que veio muito a moda os microseguros e tal, né? E aí um seguro de vida com indenização de R$10 mil. E a pessoa falou assim para mim, pô, mas R$10 mil não resolve a vida da pessoa. Eu falei, você tá errado. Você tá errado, porque hoje uma faculdade, a mensalidade de uma faculdade você encontra facilmente por R$200, R$250, uma faculdade online que vai te dar uma graduação, que vai te dar um conhecimento para você, subir um degrau ali, e R$10 mil paga tranquilamente esse custo. Então não é uma questão de que eu estou fazendo seguro de vida para deixar uma vida confortável, por exemplo, para o meu filho, que eu deixei caso eu venha a falecer. É para que ele consiga terminar a faculdade e ele consiga dar esse passo e não pare, porque às vezes acabou a minha renda, meu filho não consegue fazer a faculdade, acabou, ele voltou. Mas, Thiago, quando você fala, dependendo do nicho, né? Quando você fala de 10 mil, você pega um salário mínimo ou uma renda, sei lá, a família tem 36 mil, né, por ano. 10 mil é muito dinheiro, porque se ele ganha 36, ele deve gastar 42 ou 32, alguma coisa assim. Então, superendividamento também das famílias, né? Então eu acho que o seguro, ele para pagar a dívida. Ele ajuda bem. Eu acho que ele é necessário capilarizar esse produto. É importante, né? As estratégias, alguns produtos, eles já comercializam dentro desses grandes canais, né? Então, você já compra meio sem saber? Sim. Então, aumenta a participação. Mas eu acredito muito numa venda consultiva. Eu acredito. Todo mundo é digno. Todo mundo precisa saber o que está comprando. Sim. É direito isso, sabe? É humano, é ético, é transparente.
Então, quando você tem um canal de comunicação que educa, que ensina, isso vai movimentar. É digno. As pessoas conheceram a pessoa Fábia, a mulher Fábia e a corretora Fábia. É isso que eu queria mostrar nesse começo de conversa. Vamos agora para a educação. Você aceitou o convite para ser embaixadora do Unisincor. E antes de falar das ações, ou antes de falar dos cursos e tudo mais, qual foi a tua impressão no Unisincor? Porque a gente convidou você para fazer um evento do Unisincor aqui no centro, né? E depois teve o evento lá do ABC. Qual que foi a tua impressão antes do evento do Unisincor? Você conhecia o Unisincor e depois de fazer esses dois eventos? Eu achei assim uma porta, né, um canal que aproximou o corretor para entender que é viável, que é possível. O quê? Aprender e ensinar. E que não é tão... Não é fácil, né? Não é que não é gostoso, assim. Pode ser, né? É uma possibilidade. Não, é gostoso, eu gosto, né? Então eu faço o que eu gosto. Mas, assim, eu acho que esse canal que vocês abriram, esses encontros, eles despertam. Eu acho que quando a gente é provocado a se permitir algo que a gente não está fazendo. Porque quando a gente olha para o mundo, olha para a sociedade, olha para a economia, olha para o nosso mercado, olha para tudo, quantos assombros nós passamos, Thiago? Né? Corretor vai acabar, o mercado isso, não sei o quê, cada hora é uma história ruim. Não, cara, cada hora é um negócio. Lembra a época do banco? Todos os entrantes da vida, Nossa, né? Senhora. Todo mundo. Então, assim, a gente vive um pouco nessa pressão. E a rotina de um corretor pequeno é muito desgastante. A minha, que eu tenho uma equipe, entende? Porque hoje, eu acredito que sempre, o corretor de seguros, ele tem uma relação, ele constrói relação de confiança com o cliente. Então, ele é um amigo do cliente. Entende? Então, você construir uma marca amiga do seu cliente, isso requer muitas habilidades. Então, quando o Sincor abre essa porta para esses corretores entrarem e escutarem e conseguirem entender que é possível, em qualquer tamanho de negócio, porque isso é mentalidade. É rotina, assim, sabe? Eu decido acordar, tomar banho, pentear cabelo, escovar dente, não sei o que lá, é tipo isso. Então, assim, o meu negócio vai ter esse comportamento. E aí, cada dono, cada corretor, ele, com autoconhecimento, com a consciência do que ele vai estabelecer como que o negócio dele vai ser. E o conhecimento é o que liberta, porque muitas vezes a gente fica aprisionado numa verdade, numa convicção, num comportamento que funcionou lá atrás, que agora não funciona mais. Então, assim, o meu pai trabalhava de uma maneira. Se eu trabalhar da maneira do meu pai hoje, é insustentável. Porque eu estou numa economia, num mercado, numa relação de consumo, que eu preciso de dado. Se eu não tiver qualidade de dados, se eu não tiver sistema, se eu não tiver a tecnologia como minha aliada, como que eu vou fazer viabilizar meu negócio? Sim. Eu não tenho como. Então, eu acho que essa oportunidade favorece. Né? E vocês já têm alguns parceiros, como a Mega Luz, enfim, tem vários profissionais no mercado que vêm agregando, né? Ajudando em mentoria como estruturar e viabilizar a organização de uma corretora. Então, eu acho que esse movimento que você começou... O Sincor, né? O Sincor, mas assim, tá na sua cadeira? Eu peguei o bonde andando, tô tentando pilotar. Eu acho que é desafiador, né? Porque a educação é um desafio no Brasil. Sabe que a educação para o associado, estou fazendo um recorte aqui, associados do Sincor, corretores associados. Todo mundo que eu perguntava, quando o Boris me convidou para ficar à frente do Sincor, eu perguntava, mas o que você acha de treinamento? Eles falam, fundamental. Quantos você fez? Nenhum.
Mas você comprou algum curso DNS que o Syncor oferece através, né, da plataforma e tal? Não. Mas você acha que fazer treinamento vai melhorar a sua produtividade? Vai. Então, eram coisas tão discrepantes que aí, nesse evento que a gente fez, o que me chamou muita atenção foi que o pessoal falou assim, a gente sabe que é importante, a gente só não consegue colocar em prática. Eu não consigo colocar minha equipe para fazer um treinamento. E eu sei que você consegue. Qual que é o segredo? Acreditar. Primeiro eu acreditei. Se eu não acredito, quem tiver do meu lado não vai acreditar também. Então, se eu não faço, como é que eu vou ensinar uma coisa pro meu filho se eu não dou exemplo? E aí é uma decisão. E quando você pega um mercado do jeito que tá, cheio de desafio, entendendo as habilidades que a gente precisa desenvolver, e eu me fecho para isso, isso vai reverberar, isso vai, sabe, efeito dominó. Não tem o que fazer, não tem para onde fugir. Então, eu acho que eu comecei por mim, tinha, assim, pânico de tecnologia, pânico, tinha chilique, assim, passava mal. De fazer treinamento online? Não. De ter que mexer em sistema. Puta, cara, me passava mal, me dava, assim, um negócio ruim, eu falava, meu Deus, que tipo de gestão, assim? Mexer no computador mesmo, qualquer gestão, qualquer coisa de sistema que vai vindo, e eu fui aprendendo a lidar com isso, porque a gente tem que aprender a fazer as coisas, né? Um Excel, então, era crise. Excel eu já mexia. Não, eram as outras coisas. Aplicativo. Tudo que é novo, entende? De entender como é que funciona esse vocabulário, esse mundo de TI. É um inferno. Cara, você fala, pelo amor de Deus. A minha funcionária outro dia falou assim pra mim, na verdade, eu precisava falar com o chat de uma seguradora para pedir um desconto. Aí eu virei pra ela e falei assim, Rafa, onde que eu... No chat. Eu falei, eu sei que é no chat, mas onde é o chat? E eu não gosto de incomodar elas, porque elas têm a rotina delas também, né? Então, assim, ela vai parar pra me explicar e tal. Aí eu falei assim, mas Rafa, eu já vi o site inteiro da seguradora, eu não tô achando esse chat. Eu já digitei assim, chat seguradora tal no Google pra ver se caía direto. Não achei. Aí ela falou, você tá na tela principal do portal da corretora, da seguradora? Tô. Você tá vendo no canto direito inferior uma bolinha que tem um balãozinho com uns risquinhos dentro, assim, como se tivesse alguém falando? Falei, mentira, Rafaela. Ela falou, clica aí, clicou, aparecer. Você quer falar de produto ou de desconto? Eu falei, não. Acabou pra mim, não é. Então, assim, é muito difícil isso. E a gente demora muito tempo pra se adaptar a isso. Você acha que tem uma molecada nova aí que tá mais rápida nisso? Eu acho que a molecada nova, eles nasceram nisso, né? Molecada nova mesmo. Verdade. Né? Quando a gente fala de corte geracional, sou ruim de sempre, eu me confundo. O Z com o X, com o H, com não sei o quê. Mas assim, eu acho que eu sou meus filhos... eu tenho 49, né? Mas assim, os meus filhos têm 17, 18. Minha filha era pequenininha, ela já sabia mexer. Então, a gente tem que unir. Porque a gente tem, o seguro é tácito, então a gente tem esse conhecimento, tem a experiência. E tem que pegar. Então, eu no meu processo, contei com muitos mentores. Pedi ajuda, eu aprendi a pedir ajuda. O que isso quer dizer com seguro é tácito? A gente aprende vivendo, cada caso é um caso. É um conhecimento tácito, é um conhecimento que você adquire vivendo, com as suas vivências. Então, por mais que tenha uma condição geral, tenha um livro, tenha um curso, o seguro cada dia é uma coisa. Cada cliente tem uma vivência, um comportamento. Então, quando a gente fala de IA, né, chat GPT, tudo bem, ele pode ter um negócio desse tamanho, cheio de dados, cheio de informação. Mas tem um que ele não vai ter. Por quê? Porque o nosso inconsciente, ele produz reações inesperadas a todo segundo. Porque nós somos únicos. Eu tenho a minha singularidade assim como você. Então, quando você traz isso, tem essa questão única, sabe? Que a gente ocupa o nosso espaço. Então, Thiago, eu busquei mentoria, eu estudei, eu venci muitos medos, muitas barreiras, e não foram poucas. Então, assim, eu aprendi, eu não sei se você já leu aquele Hábitos Atômicos. Não. Eu nem li todo, eu li só um pedaço, mas pra mim já resolveu. Que eu celebro as minhas pequenas vitórias.
Faz muito bem. Então, assim, todos os dias, eu passei 2023, eu acho, todo dia eu celebrava comigo mesma. Eu falava, não, obrigada, Deus, hoje eu consegui fazer isso. Tipo, eu tive um monte de coisa pra fazer, eu fazia só uma. Mas aquela uma que eu fazia... Você fez? Eu celebrava, porque era uma grande conquista. Sim. E eu passo isso muito pro meu time. Eu falo, ó, e olha porque você fez. Por mais que a minha régua seja meio alta, que eu seja exigente, eu trabalho esse reconhecimento. Porque é super difícil mudar. Sim. Meu processo de mudança foi longo, não é rápido. Eu falei com um cliente esses dias, essa semana mesmo. Ele falou, não, Fábio, eu vi que legal que você fez, né, não sei o quê. Ah, eu falei pra Dani, deve ter demorado uns 2 anos. Eu falei, não, amiga, eu tô desde 2016, 2018, faz um tempo. Por quê? Porque eu vou passando por questões emocionais. Sim. Né? Então eu acredito muito nas pessoas. Eu sou gente. Eu não tenho como, por mais que a gente tenha que separar os papéis, na prática, da minha boca sai o que tá no meu coração. Então, se eu não estiver bem, se eu não estiver consciente, talvez eu não tenha a melhor entrega. Sem dúvida. Eu não sei aí se eu divago, viu, Thiago? Não, a gente tá conversando, né? Me chama pra a resposta. Eu entendi perfeitamente. E eu acho que eu concordo com você, aprendi com você que, primeiro, a grande dificuldade somos nós mesmos. Então a gente precisa criar essa mudança. Eu vejo converso muito com corretores que falam assim, mas eu trabalho há 30 anos no mercado já, então eu não preciso mais fazer um treinamento básico de produto. E às vezes não é bem assim, porque você olhar aquilo de novo, você revisitar, e mais importante, você estar em um ambiente de aprendizado. Você está sujeito a alguém ali lhe explicando alguma coisa. Eu tenho muita resistência a isso. Eu sou daquele chato que entra no treinamento e a pessoa está falando e fala assim, mas daí não é bem assim, não, mas e é uma luta constante, porque isso é uma arrogância pura. Sabe você precisa quebrar isso. No passado, né, eu tinha um pouco de preguiça, falar de novo, tipo, mesma coisa. E quando eu fui, porque isso é medo, né? Puro. É uma prepotência que a gente se coloca num lugar de tipo, já sei. Só que tem uma passagem da Bíblia que fala assim, basta cada dia o seu mal. Uhum. Então, assim como eu carrego isso para aprender e recomeçar todo dia um dia novo, se cada dia tem o seu mal, sempre há uma novidade. Então, eu não posso nivelar o ontem, o hoje por ontem, entende? Então hoje eu tô aqui com você, eu já te conheço, a gente já falou, não sei o quê, só que agora é outra experiência, é outra percepção. Então quando a gente começa a se permitir a escutar o que tá no entorno, a escutar, a estar presente, isso é muito transformador. A minha jornada, assim, de escuta restaurativa, de comunicação não violenta, me fez a aprender, refinar meus ouvidos, sabe? De entender o que está por trás, e dali sempre sai um tesouro, sempre sai um ouro, assim, você fala, nossa, olha que incrível, isso daqui eu já escutei e tal, mas agora cai uma ficha, é igual ler um livro, você lê de novo, entende diferente, porque a sua consciência é outra. Então, por mais que a demanda, que a rotina de um corretor seja muito estressante, muito cansativo, ou a gente carrega as nossas crenças do tipo, já estou estabelecido, já tenho meu faturamento, já trabalho, já tenho meu time, blá, 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 entendeu? É uma escolha, né? Eu não posso chegar aqui e falar assim, faz isso. Cara, somos todos adultos, todos trabalhamos, né? Temos o nosso negócio, agora a gente tem que olhar e se inspirar. E se permitir estar em lugares que te provocam, também eu acho que é um caminho. Eu sempre estou no lugar que me provoca. Eu sempre busco, assim, estar perto de alguém que me faz pensar diferente. Ou me traz um outro olhar. Eu falo, caramba, olha isso. Olha aquilo. Então isso... E aí você vai mudando o seu comportamento. E automaticamente, seu time vai mudando também. Você falou uma coisa que eu acho muito interessante e eu quero usar para fazer um alerta para os corretores, né? Você falou da rotina do corretor, muito desgastante e tal. Gente,
não é normal a gente atender cliente meia-noite. Não é normal você não ter tempo para família. Pode fazer parte da rotina. Eu não tenho, eu trabalho muito. Então, a gente faz isso, mas o que a gente precisa começar a ver é que não tá certo. Porque a gente não cria uma qualidade de vida para nós. Não vai mudar de hoje para amanhã. Mas eu sei que tem muito corretor que fica aí desesperado e fala assim, se eu não estiver trabalhando meia-noite, o meu concorrente tá, e sinta-se acolhido. Tá? A coisa não tá boa, não é, a velocidade das coisas estão muito alta. Então a gente precisa sentar juntos, mas isso é uma outra conversa. Uma outra conversa. Quero levar agora para uma parte prática. Vamos para o ofício. Vamos ali para o martelo. Eu tenho uma equipe. Eu já fiz a minha jornada de me entender, de entender a minha empresa, de entender o meu posicionamento pessoal e entender o posicionamento da minha empresa, saber para onde eu quero ir. E eu tenho lá a minha equipe formada. Qual foi o processo decisório seu na corretora onde você chegou? Eu vou fazer este treinamento com o pessoal, vou fazer esse treinamento em conjunto, vou pedir para que eles façam um treinamento individual assim. Qual produto eu escolho para tal pessoa? Eu vou treinar o cara de sinistro, eu vou treinar a pessoa do financeiro. Eu quero que você explique para um corretor, para uma corretora que está assistindo, como que ele pensa a gestão de capacitação dentro da corretora dele, uma vez que ele já se conheceu, uma vez que ele já tem os propósitos, os valores e o objetivo que ele quer. Vou falar de novo um passo antes disso. Ele tem que saber estratégia, né? Tem que ter um plano estratégico, que eu demorei para entender isso. Tá. Aonde ele quer chegar, porque se ele não tiver claro o que ele quer para o negócio, ele não vai enxergar as pessoas, os lugares, essas cadeiras. E um ponto muito importante, porque quando a gente fala de capacitação, entender, vou dar treinamento disso ou daquilo, eu passei por um processo que não adianta nada você criar uma trilha de educação se a pessoa que vai fazer não está adequada no papel. Tá. Então, antes disso, eu ajustei todos os papéis, todos os jobs, fiz para mim assim o entender de perfil comportamental. Foi libertador para mim, porque assim eu falei, meu Deus, obrigada, porque eu já fiz muita contratação equivocada, sabe? Pega uma pessoa que tem um perfil mais fechado, coloca na venda, pega o outro metódico, coloca não sei o que lá. E a rotina de uma corretora é pauleira. Se você pega uma pessoa muito ali, muito, sabe, do processo e fica ali, a pessoa pira, ela espana, porque ela não tem habilidade para aquilo. Então, entender de habilidade comportamental é um passo importante. E aí você já tem as pessoas, aí eu construí as pessoas no lugar, clareza de papel, e aí você começa a estabelecer quais cursos. Então, o que eu fiz, né? Eu primeiro comecei, porque a minha equipe, se eu chego e falo, tem que fazer isso, tem que fazer aquilo. Como que eu estou comunicando? Eu estou sentindo? Eles estão entendendo? Então, eu vulnerabilizo bastante os espaços. E eu estou te falando isso, não é que é tudo uma delícia, não, entendeu, Thiago? Perco o funcionário sai, os caras enchem o saco, falam, que saco, eu não quero fazer, faz cara feia. Então, assim, eu vivo tudo isso normal, é zero mundo da fantasia, não é? Realidade, desafiador, vontade de desistir, tem hora que eu fico muito cansada, mas eu persevero. Então, quando o que é vulnerabilizar? Porque assim como os corretores, nos encontros, ou você, eu já sei. Sim. O funcionário vai pensar a mesma coisa, porque somos pessoas. Então, a minha dor é a dor dele. Eu não posso achar, porque eu sou dona, que ele não sente o que eu sinto, ou que ele sente menos do que eu sinto, ou ele não tem que sentir nada, porque ele é pago para fazer. Nossa, isso é sério. Isso é vulnerabilizar, entende? Então, eu olho a pessoa, enquanto indivíduo. Então, assim, comecei a entender, coitado, tá sofrendo aqui porque tá no lugar errado. Então, eu como gestora tô errando. Então, eu tenho que recolocar, ou infelizmente, desligar e encontrar uma pessoa, porque isso faz parte. Porque senão a pessoa não fica feliz. Às vezes vai ser feliz em outro lugar. Exatamente, vai ser feliz, porque não tem gente errada.
Sim. Ela só não tá no melhor lugar para ela. Né? É só sobre isso também, sem ficar sofrendo. Porque às vezes a gente fica meio sofrendo umas coisas, não precisa. E eu acho assim que a vida, ela sempre te traz coisas novas. E vida que segue. Então, vulnerabilizar, levar para eles a importância do conhecimento, escutar e falar realmente é chato. É um saco, é cansativo. Mas vamos junto que vai ficar bom? Uhum. Não precisa ter medo. O medo, ele paralisa. E eu tinha um tom muito autoritário. Então as pessoas falavam assim. Brava, assim? Brava, né? Tipo, eu já sou meio brava, assim, um pouco do meu jeito. Mas, Você assim, se acha brava? Ah, eu me acho pouco. Eu acho que a minha régua, eu sou meio exigente, assim. Ah, entendi. Mas eu acho que o meu tom de falar. E aí eu fui entender, num curso de neurocomunicação que eu fiz, eu falei, caramba, porque eu pensava assim, né? Eu falava, pô, eu aguento todo mundo, por que o povo não me aguenta também? Aquele pensamento, né, meio... Aí eu fui entender que não, que realmente o meu tom inibia. E quando inibe, trava. Retrai a pessoa. Então, a minha equipe, ou ela atacava, não quero fazer, porque não precisa, porque é chato, ou ela fazia o quê? Ela reclama, que ela ataca, ou ela se fecha. Ela fala, claro. Que é pior, né? E não faz nada. E a pessoa não entendeu, porque dentro dela tá um negócio, assim, ó, ela não sabe fazer, tem medo de perguntar, e ferrou, né? Aí, tipo, vira caos. Então, eu fui trabalhando nesse lugar. Então, vulnerabilizar para mim, enquanto ser humano, é muito importante. Porque a gente paga boleto, a gente tem problema, a gente tem... E a empresa, por ser humanizada, eu já passei um pouco por esse lugar também. Ah, então é tudo romântico, é tudo fofo. Claro que não. As coisas têm papéis, tem resultado financeiro para entregar, né? Tá todo mundo ali. Folha salarial. É igual você falou da seguradora. É evidente que ela quer ter um resultado para acionista. Sim. Só que como que ela busca esse resultado? Esse é o ponto. A assistência 24 horas dela funciona? Porque às vezes o cliente também só te liga meia-noite porque ele ligou lá e não funcionou. Exato. Entendeu? Então também essa cadeia, esse ecossistema tem que ficar ajustando esses parafusos. Para que a experiência... Porque qual que é o objetivo da indústria? É o consumidor final. Né? E qual a reputação que a gente quer ter? Uma reputação de que segurador não paga mesmo. Né? É isso? Por quê? Porque as pessoas não sabem o que é transferência de risco. Não. E as pessoas não sabem quanto que a seguradora paga. Também. Porque o que vem à tona é o ruim. Exatamente. É o que não paga. É a notícia que não é boa. Agora, o que é pago, ninguém fica sabendo. Você não vê ninguém comemorando. Porque não tem um lugar de fala para o seguro. Então, assim, como é que você mobiliza uma sociedade se não tem conhecimento? Exatamente. Né? A gente passou por esse movimento no mercado financeiro que popularizou, desmistificou. Verdade. Por quê? Por conta que alguém pegou essa cadeira e falou, cara, eu vou levantar essa bandeira. Sim. E eu vou comunicar. Porque não é um bicho de 7 cabeças. Então é possível sim a gente poupar pouquinho. Eu fiz até uma gincana lá de dinheiro... Na corretora. Sem nome e some lá. Pra quê? Pra começar a trabalhar autonomia, objetivo, né? Porque pra eu chegar aqui eu fui fazendo várias ações, né? Uhum. Didaticamente. Que às vezes eu falo, nossa, acho que eu trabalho com criança. Mas assim, eu acho que todos somos, né? É um fluxo de aprendizagem, são caminhos e ferramentas que eu vou encontrando conforme eu vou vivendo. Por isso que eu falo assim, que eu sou da experiência, eu sou da vivência. Eu sinto, e aí eu faço. Aí eu falo, vamos executar para ver se dá certo? E sempre com objetivo, né? Porque eu tenho, assim, do meu comportamento, uma intencionalidade. Eu já falo, eu vou fazer isso aqui para medir isso, porque eu quero chegar ali. Então, e os funcionários sabem que é um teste, assim? Você compartilha, né? Com eles? Vamos tentar, se não der certo, a gente segue outro caminho. Normal, porque eu tô num processo de reconstrução. Uhum. Eu não sou perfeita, eu erro. Tomo decisão errada. Eu não tenho nenhum problema de dar um passo para trás. E aí que vem a vulnerabilidade. Porque o fato de eu dar um passo para trás não quer dizer que eu não sei ou que sei lá o quê. Entende? E aí as pessoas vão percebendo isso. E isso vai virando uma cultura. Vai virando né? Porque o contexto da corretora, eu tive já crises lá dentro. Acho que como toda empresa familiar. Sim, né? sim. Vários perrengues. Então, é todo muito mundo... difícil, é muito doloroso a sessão. Então, assim...
nós vivemos muitos momentos. Então, vulnerabilizar para minha equipe faz parte do processo. Porque isso é de mim, entendeu? Como eu falo que eu sou humana, então eu sou isso aqui. Se eu vou fazer o quê? Né? Eu tenho que compartilhar, porque eu preciso delas, eu preciso deles para entregar. Porque quem que leva a experiência para o cliente? São eles. É igual a gente no mercado segurador. Quem que vende o seguro? O corretor. Entende? Então, assim, se a seguradora também não olhar para nós e nos enxergar como pessoas, pode fazer curso de produto até morrer, que não vai vender. Que é um outro papo. Eu brinco muito nos treinamentos de seguradoras, dentro dessa arrogância que eu te falei que eu estou trabalhando, quando a seguradora fala assim, vocês têm que entender que se vocês vender uma pólice para cada cliente, não sei o que, lá, eu falo assim, vamos fazer o seguinte, vamos lá. Senta lá na corretora. Porque é lógico que você olha números, e da nossa parte também tem, tá? Porque você olha para a seguradora e fala assim, nossa, mas a seguradora não cobre isso, que besteira, devia cobrir, não sei o que. A seguradora fala assim, vem cá, vamos fazer a subscrição disso, vamos fazer o calculatorial para cobrir isso, né? Fábio, se a gente ficar conversando, a gente vai até 4 horas. Eu vou precisar encaminhar para um encerramento, mas eu sempre faço uma pergunta que é onde eu mais aprendo, porque isso daqui tudo é muito egoísta, tá? Eu trago pessoas que eu quero aprender com elas e tenho aulas particulares. Então eu sempre faço uma pergunta que é onde eu mais aprendo com a pessoa, assim. Vamos ver se você responder. Lógico que vai saber. Se você, Fábia, tivesse poder infinito agora, poder, dinheiro, você quer ser ministra da economia, o que for, para que você dê uma solução ou encaminhe uma solução para a gente melhorar a cultura de seguros no Brasil, o que você faria com poder total? Pegaria, sentaria, faria um evento com 4 cadeiras. Uma mediadora, uma cadeira do mediador, aquela, né, que poderia ser eu, que na verdade tá do meu mundo, tudo, né? Você pode tudo aqui. Uma pessoa da indústria, um corretor especialista e uma seguradora. Eu acredito que esse lugar de troca vai ser um lugar de educação, de conscientização. Não tem como falar de dor sem olhar para a pessoa. A Senseg pode entrar com objetivos, o segurador tem que vender, tem que não sei o que lá, blá, blá, blá. Se não olhar para aquele cara que está ganhando um salário por mês, que não tem conhecimento, que ele prefere comprar qualquer objeto que o faça pertencente no contexto que ele vive, ele não vai. Se ele não percebe o risco, se as pessoas que têm fazem parte de um outro extrato social não compram, por exemplo, seguro residencial. Então a gente não está falando daqui ou dali, de cima ou de baixo. Isso é geral. Então está na nossa mão, está na mão da indústria sentar e criar conversas genuínas, conversas verdadeiras, Thiago, que olham para as pessoas. O cliente, ele tem que saber. A seguradora não vai comprar teu risco. Nem você quer teu risco. Ué, por que a seguradora vai querer? Então vamos ajudar? Vamos ficar amigo? Vamos ter uma conversa franca? Então o subscritor, ele precisa também estar nesse lugar humanizado. Porque ficar todo mundo sentado numa cadeira esfria as relações. Então não é sobre o guincho demorar, atrasar. Tem uma pessoa lá parada. Então o cara que está atendendo, que foi fazer um serviço residencial, ele tem que entender. Então isso é uma valorização do ser humano, enquanto prestador, enquanto consumidor. Então, porque todo mundo é gente, Thiago. Então, se eu tivesse a condição de resolver, de poder, eu teria um lugar de que as pessoas se fossem escutadas. Porque quando você fala de insurtech, de startup, os caras escutaram a dor. Quando você pega essas empresas mais jovens, né, eles escutaram. Então, o que a gente vai fazer?
Será que eu preciso mesmo falar que para um serviço residencial a madeira tem que ter 15 centímetros, se tiver 17 não vai fazer? Tem isso? Tem um pouco, dependendo do produto. Então, assim, será que precisa? Será que a pessoa que criou isso, esse subscritor, ele entendeu a realidade do Brasil? Porque às vezes, quando abre mercado, né, vem uma legislação de fora, tipo RC, ou qualquer modalidade de seguro, que incide um índice de fraude, porque quando a gente também pega as seguradoras mais antigas, mais conservadoras, elas têm histórico, os caras têm lastro. Por mais que eles queiram um resultado financeiro, que é natural, eles sabem aonde que dá ruim. Uhum. Né? Então, assim, é como associação, quando a gente fala de automóvel. Então, o cliente, ele não percebe, ele não sabe. Quantos clientes falam para mim, não, eu tenho não sei o quê. Agora, né, que fica uma notícia falando umas coisas, eles estão mais atentos. Mas eles ficam adquirindo produtos inadequados. Porque você pode comprar o que você quiser. O mercado está aberto. A gente vive aí, pode comprar o que você quiser. Só que o que você está comprando, você tem ciência do que você comprou? Você está sabendo mesmo que você comprou? Quando você precisar, você não vai ter para receber? Então, eles não sabem, sabe? É igual vender seguro de vida que você só recebe se você cair do avião. Aí você fala, obrigada, fofo, que eu nem ando de avião, só andei essa vez. Então, são esses produtos que os clientes adquirem. Por quê? Porque o nosso negócio está no antidesejo. Então, a gente tem que despertar esse olhar consciente do seguro, entendendo que somos uma comunidade, sim. Eu nunca usei a vida inteira, mas você está contribuindo para que alguém desse grupo utilize. Porque o dia que você precisar, esse grupo também vai estar te assistindo. Então, é preciso ter essa consciência, porque não é só sobre mim. Quando a gente fala de coletivo, quando a gente fala de indústria, quando a gente fala de meio ambiente, olha o que está acontecendo. Então, assim, é sobre o grupo, é sobre a sociedade, é sobre o universo. Então, a gente faz dinheiro com seguro, a gente beneficia pessoas, a gente restabelece a economia. Mas no meio disso tudo, todo mundo que trabalha, todo mundo que paga, todo mundo que recebe é uma pessoa. Então, um espaço de levar essa fala é meu sonho. Diálogo. Eu tenho isso, cara. Eu tenho isso muito forte dentro de mim. Porque eu, dentro do meu lugar, pequenininho, eu faço isso. Eu lanço essa semente, assim, ó. Vou numa loja, troco uma ideia, converso. E aí eu vou sacando que eu falo, cara, tem muita gente com essa mentalidade. Tem gente que conhece. Eu tava na Web Summit, eu sou cara de pau, né? Que aí eu sento do meu lado e já falo oi. Eu sou igual a minha avó. Tipo, a tia... Simpática. Não, tipo, nem sei se simpática é falta de educação, né? Pra quem não gosta de falar, é falta de educação. Mas assim, Aí sentou uma moça, ela trabalha com biomimédica. E ela é do Sul. Aí eu falei, tudo bem, né? O que você tá fazendo aqui, né? Aí fiquei conversando. Assim, um exemplo. Ela falou, não, Fábio, nossa, é incrível, né? A sua ideia, a sua intenção, o seu olhar pro seguro. Meu pai me passou tudo isso. Então ela tem seguro de tudo, cara. Por quê? O pai dela é gringo, tem cabeça de guerra. Outra cultura. Então, como é que se a gente já entendeu que a estrutura do risco, ele tem que ser percebido. A gente não tem consciência de impacto. Olha o Covid o que fez. Entende? Qual era a probabilidade daquilo? 0, né? 0, alguma coisa. Olha o que aconteceu. Caos. Então... O que a gente está falando, probabilidade baixa, severidade muito alta. Exatamente. E aí as pessoas falam muito de risco, eu escuto muito, né, dessa molecadinha do mercado financeiro. Ai, não, porque... Eu falei, é mesmo. Tá guardando aí R$1.000, 10, cadê? Morreu amanhã, cadê sua reserva? Cara, não é sobre isso. É um caminho congruente, né? Você começa com seguro alto, guardando pouco, aí quando você vai ajustando... E outra, Thiago, quando você faz jovem, por isso que a educação é importante com as crianças. Porque quando você faz novo, é muito barato. E você carrega isso pra sua vida inteira. Eu tenho um seguro daquele resgatável, o Dotal, e eu... sempre comentei com meus amigos que eu tenho, mas vender vida nunca foi meu forte. Aí um amigo meu, o ano passado, falou, Thiago, eu quero fazer um seguro daquele e tal. E eu sempre comentei quanto eu pago nele, né?
Aí eu fiz, mas ficou o dobro, assim. Ele falou, mas como assim? O dobro você teve sorte, né? Porque às vezes... Ele falou assim, mas como assim? Você falou que paga tanto pela mesma cobertura? Eu falei, só que faz 10 anos que eu pago. Né? Então, por isso que muda. Eu era 10 anos mais novo. Agora, assim, se você tem uma sociedade que a família tem essa consciência, leva pro filho, vê o pai fazer, faz, o filho vai fazer. O pessoal fala tanto de seguro-educação ou previdência. Seguro de vida é tão importante quanto. Sim. Porque o teu filho vai morrer quando? Com 80, com 90, com 100, 120, sei lá. Então, assim, o que você está instruindo? Ele vai proteger? Mas eu não tenho família, não tenho nada. Tiago, o seguro de vida sempre na falta gera um buraco, entende? Sim. Falta uma peça. E essa peça tem qual impacto? Eu sou solteiro. Tudo bem. Se você ajuda na sua família, né? Quando você vai, dependendo do nicho que a gente está falando, você contribui com a sua família. Eu fiz um seguro bem baratinho. Cara, sua mãe vai agradecer, porque ela vai estar sofrendo a sua ausência, mas ela vai ter um respaldo. E não vamos nem falar de invalidez, né? Nem invalidez e agora também esse seguro de... Doenças graves? Não, como é que tem uma geração grisalha, acho que eles falam uma coisa assim, que é pra não fala mais terceira idade, né, Tiago? Melhor idade. Melhor idade nem os grisalhos também, uma coisa velho, assim. Então não pode ir. Eu sou doido pra ficar velho. Eu adoro, né? Eu tô bem ok. Eu gosto. Minha mãe fala que eu já nasci velho, né? Ela fala, você era uma criança velha já, Tiago. Pode ser a minha de velho, né? Comportamento. Fabiana, que delícia. Obrigado pelo papo. A gente podia ficar aqui mais 8 horas conversando, mas agora você, com essa megafone do Unicincor à sua disposição aí para passar todo esse ensinamento que você passou hoje e que você vai expandir, eu acho que com esse teu objetivo, com esse teu propósito, não podia ser a melhor pessoa para estar nesse lugar hoje. Obrigado por aceitar o convite do podcast. Eu acho que foi muito interessante, aprendi muito com você e abro aí para você falar as últimas palavras para os corretores, para os associados, quem quiser assistir, se quiser até falar para a câmera aí, o pessoal está te ouvindo. Bom, eu quero agradecer a oportunidade, primeira vez que eu tô aqui, né? Então eu tô vencendo aqui mais um medo, mais uma vergonha, mais um nervoso, e vale a pena quando a gente se permite a viver o novo, o inesperado acontece, e o inesperado, possivelmente, ele é bom também, né? Que às vezes a gente acha que o inesperado, ai meu Deus, e é legal. Então eu agradeço a oportunidade do Sincor, Tiago, e corretor, a gente tá junto, temos as mesmas dores, não é fácil, é muito cansativo, mas vale a pena, porque todo trabalho árduo, né, a gente colhe bons frutos. Então eu desejo para todos vocês que se inspirem a se permitir o novo e transbordar isso para a equipe de vocês. Obrigada. Obrigado, até a próxima.